Muito obrigado. Eu gosto muito do pastor de vocês. Gosto de quase tudo. Na verdade, eu gostaria de ter trazido o diploma dele de doutorado de ministério aqui. Eu falei para ele que eu queria ter entregue o diploma dele de doutorado de ministério. Tive ele como aluno no mestrado, aluno no doutorado. Gosto de quase tudo dele. Só não gosto do time para o qual ele torce. Mas a gente perdoa. Né? Algumas pessoas fazem escolhas na vida que não são as melhores. Fazer o quê? Mas é uma alegria estar com vocês. Emerson tem me falado muito dessa igreja já há tempos, tem falado acerca de vocês, da vitalidade dessa igreja, da alegria que ele tem em pastoreá-los, conduzi-los nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. E para mim cabe essa honra de poder expor a Escritura Sagrada a vocês nessa noite. Realmente eu lamento todo o atraso. Quando falaram, olha, uma pipa, o avião foi fechado. Eu imaginei logo que fosse de Curitiba, né? Aí, de repente, eu percebi que não, tinha fechado o aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo. E aí, por conta disso, todo o atraso. Abram suas Bíblias, por gentileza, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, nós leremos do versículo de número 1 ao versículo de número 23. Grande parte desse texto é uma carta que o Senhor Deus enviou por meio do profeta Jeremias para os judeus que estavam no exílio na Babilônia. Então, nós veremos a mensagem dessa carta e nós leremos todo esse texto, meditaremos nele. E uma das coisas que me chama a atenção quando eu me aproximo desse texto, é uma pergunta que tem estado na minha mente por anos e anos e anos. Como viver como crente em um mundo descrente? Como que você acorda na segunda pela manhã e como servo do Senhor Deus, como a serva do Senhor Deus, você se dispõe a viver como um crente em um mundo, em uma sociedade de descrentes? Talvez a palavra sociedade de descrentes não seja muito apropriada, talvez o melhor seria uma sociedade pluralista, porque eles creem em alguma coisa. Eles só não creem no Deus que você crê. Eles creem em alguns valores, eles creem em algumas divindades, eles creem no poder, eles creem no dinheiro, eles creem no sexo, eles creem na política. Mas eles não creem no Deus que você crê. E você convive com eles a semana toda, na escola, no trabalho, no comércio, na sociedade. De alguma maneira você depende das decisões deles. Cada canetada que é dada em Brasília afeta o seu bolso, e o meu também. E complica o meu futuro, o seu também. Os nossos planos de casamento, de compra de um imóvel, de aposentadoria, de alguma forma, tudo isso mexe conosco. Como viver como crente, como servo de Deus, em uma sociedade pluralista? É sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite, à luz desse texto, mas vamos ler o texto da Escritura Sagrada. Eu estou lendo da versão Nova Almeida, então se alguma palavra estiver diferente da tua, é só por conta disso. É a mesma Bíblia, uma versão apenas diferente. Diz assim o texto bíblico: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam do seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas.
Aumente em número, não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os desportei e orem por ela, diz o Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar onde os mandei para o exílio. Vocês dizem: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nessa cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e farei com que sejam figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome, a peste, farei deles o motivo de espanto para todos os reinos da terra, os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias, de deboche entre todas as nações, para onde os tiver dispersado, porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre, de novo, lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas, e vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, de Zedequias, filho de Maacéias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Eis que eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá uma nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia, que o Senhor faça com vocês como fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel. Cometeram adultério com as mulheres dos seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei. E sou testemunha disso, diz o Senhor. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, nós iremos voltar a esse texto da Escritura Sagrada. Mas vamos orar neste momento? Senhor Deus, a Tua palavra foi aberta e lida, e nós te damos graças pelo privilégio que temos de podermos abrir a palavra do Senhor. Mas somente Tu podes abrir o nosso coração e o nosso entendimento, então nós pedimos isso em nome de Cristo. Que o Senhor nos dê a graça de compreendermos a verdade da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto não foi escrito para um povo que estava na sua zona de conforto. Esse texto foi escrito para um povo que estava vivenciando uma verdadeira crise. O povo de Deus do passado, os judeus, haviam sido deportados, retirados de Jerusalém, a cidade santa, e eles haviam sido levados para um cativeiro babilônico. Eles permaneceriam naquele cativeiro por 70 anos, e o texto que nós acabamos de ler, versículo de número 10, diz isso: quando se cumprirem os 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a minha promessa. É interessante porque lá na Babilônia, mais tarde, quem estará lendo esse texto aqui será o profeta Daniel. E no capítulo de número 9, Daniel diz assim: eu, profeta, eu, Daniel, entendi pelos escritos do profeta do Senhor, e aí ele menciona Jeremias,
que os anos do cativeiro seriam de 70 anos. E aí o povo depois é liberto e volta. Mas era um povo em crise. Aquele povo, o povo que acordou em um determinado dia e eles não tinham mais cidade. O povo que acordou e eles não tinham mais o templo. O próprio Jeremias, ele era de uma família de sacerdotes. Mas como que você pode exercer o ofício de sacerdote quando o templo não existe mais? Não existem mais sacrifícios. Então Jeremias se tornou um profeta, porque ele não podia exercer o ofício sacerdotal. O povo estava em crise. O povo se encontrava em uma grande angústia, grande tristeza. Talvez, se você se lembrar, lá daquele Salmo de número 137, quando nós lemos assim, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores diziam que nós deveríamos ser alegres, dizendo: entoai um cântico de Sião. Como poderíamos entoar um canto do Senhor em terra estranha? Aquela era a situação deles, era uma situação de crise, era uma situação de tristeza, eles estavam no cativeiro e eles não tinham uma perspectiva de volta. Como que era a Babilônia daquela época? Era o império mais poderoso. Nabucodonosor, ele se levantou como imperador de todo a Babilônia e ele foi estendendo os seus domínios para outros povos. E ele foi conquistando outros povos. Então, o império babilônico se tornou o império mais poderoso, mais sofisticado, mas ao mesmo tempo mais cruel também. Era um povo idólatra. Se você se lembra pelo livro do profeta Daniel, que Nabucodonosor teve um sonho, e ele era tão cruel, mas tão cruel, que as pessoas que não conseguiram interpretar o sonho dele, a Bíblia diz que ele mandou matá-los, e mandou matar os seus familiares. E depois que Daniel deu a interpretação do que era o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor mandou construir uma estátua. E ele ordenou que todos adorassem a sua estátua. E como os amigos de Daniel não adoraram a estátua, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Era um império cruel, era um império idólatra. Simplesmente no ano 597 a.C., Nabucodonosor entrou em Jerusalém, saqueou Jerusalém e levou dos judeus os melhores. O texto que nós lemos aqui diz que eles levaram, a partir do versículo de número 1, os sacerdotes, os profetas e todo o povo que havia sido deportado, e levou também a rainha mãe, os oficiais, as autoridades, os carpinteiros e os ferreiros. Você vai entender que eles levou a mão de obra que existia. E talvez fique mais claro quando você pensa sobre isso, que quando você lê o livro de Neemias, Neemias estava lá na cidadela de Suzã e ele pergunta como que estão aqueles lá em Jerusalém. E ele diz assim: eles estão em grande necessidade, a cidade está destruída. Não existia nem mão de obra para reconstruir aquela cidade. Os carpinteiros, os artesãos, todos eles haviam sido levados. Os oficiais, as pessoas de uma formação acadêmica mais elevada, todos foram levados. Daniel foi levado, um jovem promissor, com habilidade para a liderança, e o povo agora se sentia abandonado. Foi nesse cenário que essa carta foi escrita. Era uma situação cultural muito tensa que os judeus estavam enfrentando, religiosamente diversa, moralmente pluralista. E Deus manda essa carta. Essa carta procura responder para o povo aquela pergunta: como que nós devemos viver como crentes em um local, em uma sociedade tão pluralista, em uma sociedade descrente dos nossos valores, nossas verdades, nossos princípios, a nossa fé? Nós devemos fugir dessa sociedade ou nós devemos florescer
nessa sociedade? Nós devemos nos mantermos fiéis ou nós devemos nos corromper nessa sociedade? Esse texto que nós lemos aqui, nós temos alguns princípios. Eu gostaria de ressaltar para nós nessa noite, pelo menos 5 desses princípios, de como nós devemos proceder, da mesma maneira que os judeus deveriam proceder. Então eu quero utilizar esse texto como um paralelo para aquilo que eu e você enfrentamos em nosso dia a dia. E a primeira coisa que ressalta aos nossos olhos aqui é que nós devemos viver nesse contexto, sob a perspectiva, ou com a perspectiva da soberania de Deus. Observe, por gentileza, o versículo de número 4, ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Interessante, porque o texto não está dizendo assim: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, a todos aqueles que foram deportados para a Babilônia pelo poder de Nabucodonosor. A todos aqueles que foram levados para a Babilônia porque eles não conseguiram resistir ao exército babilônico. A todos aqueles que não tiveram uma segunda chance. Não, o texto não fala sobre isso. O texto diz assim: todos aqueles que eu deportei para a Babilônia. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui é que o povo estava na Babilônia porque Deus é soberano e porque foi da vontade de Deus que o povo fosse para aquele local. O povo não estava ali por acidente, eles não estavam ali por acaso. Nabucodonosor não era mais poderoso do que Deus, e os deuses da Babilônia também não eram mais poderosos do que o Senhor, mas o Senhor Deus diz assim, diz aos exilados que eu deportei. Essa mesma ideia você vai encontrar, desculpa eu estar citando o tempo todo o livro de Daniel, mas essa mesma ideia você vai encontrar no livro de Daniel, capítulo de número 1. Porque Daniel diz assim: no dia em que o Senhor entregou a Nabucodonosor Jerusalém. Daniel tem essa perspectiva de que Deus é soberano e nada acontece nesse universo, nada acontece nesse mundo, se não for da vontade do Senhor. Não era Nabucodonosor o responsável por ter deportado aquele povo, é Deus que diz assim: fui eu que mandei vocês para lá. Aqui é uma coisa muito interessante, eu não sei se você já teve aquela experiência de transplantar uma árvore. Quando você vai transplantar uma árvore, geralmente você joga bastante água ali ao redor dela, para que a terra fique bem compactada, e depois você vem com uma pá, ou você começa a cavar ali ao redor e vai aprofundando, e nesse processo, muitas vezes você corta algumas raízes. Se a árvore pudesse reclamar, ela diria para você: está doendo, o que você está fazendo comigo? Você começa a cavar, porque você tem que deixar um pouquinho de terra junto com as raízes, e aí você pega aquela árvore, tira aquela árvore da sua zona de conforto, e você transplanta aquela árvore para uma outra região, e ela poderia reclamar. Mas o jardineiro sabe muito bem o que ele está fazendo com a árvore. O jardineiro entende o processo, a árvore não entende o processo. Assim foi o que Deus fez com aqueles judeus, e assim é o que Deus faz comigo e com você. O lugar em que você está hoje não é por acaso. A posição que você exerce na sociedade, a sua profissão, não é por acaso. E uma coisa muito interessante, porque a Escritura Sagrada diz que o Senhor Deus determinou os dias e o lugar da nossa habitação. Atos capítulo 17. Quantos dias você vai morar na cidade X? Foi determinado por Deus. Não foi determinado por você, não foi determinado pela sua agenda, não foi a sua empresa que te mudou daqui e dali, não foi o exército que mandou você para outra região. Deus controla todos os detalhes. Então, como que nós devemos viver nesse mundo como crentes? Mesmo que a sociedade seja descrente, devemos viver sob a perspectiva da soberania de Deus. Deus não cometeu um erro em colocar você nessa geração. Eu sei que muitas vezes vocês assistem filmes, vocês leem livros, vocês dizem: eu deveria ter nascido 50 anos atrás. Não, Deus não errou.
Ele fez você nascer em 1960, 1970, 1980, e assim por diante. Deus não errou em fazer você nascer nessa geração. Às vezes você pode assistir e dizer, eu gostaria de ter nascido no Japão, na Alemanha. Deus não errou em fazer com que você nascesse um brasileiro. Deus não errou em colocar você num contexto secularizado. Deus não errou em colocar você numa sociedade pluralista. Babilônia era uma sociedade pluralista e Deus estava dizendo para aqueles judeus, eu mandei vocês para ir. Então vivam debaixo da perspectiva da soberania de Deus. Mas a segunda coisa que eu acho interessante nesse texto, versículo de número 5 e 7, observem as palavras desse texto, diz assim, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposa para os seus filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, dai vossas filhas a marido, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, não diminuais, procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós esperávamos que de alguma maneira, e talvez aqueles judeus também esperavam que Deus estivesse dizendo assim, fujam desse lugar, se isolem, entrem para um determinado condomínio, fechem a porta, o portão, não deixem ninguém entrar, e assim por diante. Mas Deus não faz isso. Deus diz assim, você vai viver nessa sociedade com um compromisso de servir e de ser uma bênção nessa sociedade. Eu gosto muito de pensar que muitas vezes nós gostaríamos que nós tivéssemos filhos crentes, que eles fossem para escolas crentes, que se eles tivessem necessidade, que eles fossem atendidos por um médico crente, e que, se eles pudessem, eles fossem para uma faculdade crente, que eles trabalhassem numa empresa de crentes, e que eles morressem, fossem sepultados num cemitério de crentes, e eles fossem para a glória dos crentes. O que existe de errado com todo esse processo? Eles nunca fizeram aquilo que Jesus disse, para estar no mundo e ser uma bênção para o mundo. Às vezes nós temos essa tendência de alguma maneira, nos isolarmos, de nos refugiarmos e de deixarmos essa mentalidade missionária de lado. Quando nós voltamos dos Estados Unidos, nossos filhos voltaram para a escola. E aconteceu algo muito interessante com meu filho mais velho, hoje casado já tem o seu doutorado, tem a sua vida totalmente independente, graças a Deus, seus filhos e tudo mais. Na época ele tinha 11 anos de idade, quando nós voltamos dos Estados Unidos. E na nossa casa nós nunca falamos palavrão. Simplesmente nós achamos que nós temos um vocabulário melhor, então a gente não precisa falar palavrão e nem palavra chula. Quando alguns deles começavam a usar uma palavra chula, que às vezes aprendia lá no jogo de futebol ou na escola, nós dizíamos, o seu vocabulário é bem melhor do que isso, você não precisa recorrer a esse tipo de coisa. Mas, quando chegou lá na escola, com 11 anos de idade, os colegas do meu filho queriam que ele lesse e que ele olhasse para a revista Playboy, do mesmo jeito que eles olhavam. E o meu filho disse, não, eu não vou olhar, isso não convém a mim. E meu pai disse que isso não é para mim, então eu não vou olhar. E os colegas ficaram indignados com a atitude dele. Então eles começavam a gritar palavrões no ouvido dele, e eles começavam a chamá-lo de nomes, de todas as outras coisas, e começavam a questionar até mesmo a sexualidade dele, dizendo que ele não era masculino o suficiente, porque ele não fazia nada daquilo. Eu me lembro que meu filho chegou em casa em uma determinada ocasião, nós morávamos em Vitória nessa época, ele chegou em casa e eu digo, Dani, como que você está? Ele diz, eu odeio esse país, eu odeio essa cidade, eu quero voltar para os Estados Unidos. Eu digo, para quê? Para voltar para uma escola de crentes? E deixar de ser um missionário do Senhor lá na sua escola? E de representar o Evangelho lá na sua escola? Eu tive uma excelente conversa com ele naquela tarde. Passamos a tarde conversando, depois ele foi fazer visitas comigo, e nós começamos a conversar e tal, e pela misericórdia e a graça de Deus, ele entendeu a responsabilidade dele, de ser luz nas trevas. É justamente isso aqui que Deus estava dizendo para aquele povo.
Ao invés de Deus dizer para aquele povo, fujam daí, saiam daí, Deus está dizendo para aquele povo, olha, vocês sejam uma bênção onde vocês foram colocados, vocês não têm que fugir daí. Edifiquem casas, plantem jardins, casem as suas filhas, busquem a paz da cidade. Isso era totalmente revolucionário para aquele povo. Aquele povo não queria a paz da Babilônia, mas o Senhor Deus estava dizendo, na paz deles vocês terão a sua paz. E não foi isso que fez Daniel todos os anos que ele ficou lá na Babilônia. Daniel, ele ficou provavelmente todos aqueles 70 anos de cativeiro. E quem foi Daniel? Um alto funcionário de Nabucodonosor, alguém que teve a oportunidade de falar de Deus para Nabucodonosor. E se você pegar o capítulo 4 de Daniel, você vai observar que alguém que teve a oportunidade de ver uma conversão, uma transformação na vida de Nabucodonosor. Capítulo 4, Nabucodonosor diz agora, eu, Nabucodonosor, exalto e louvo o Deus dos céus. Daniel teve a oportunidade de ser aquela bênção ali na vida dele. Então, como viver como crente no mundo descrente? Sendo uma bênção nessa sociedade, sendo um testemunho vivo nessa sociedade. Deus não mandou aquele povo fugir daquela cultura, Deus ordenou que aquele povo florescesse naquela cultura. Você já considerou a influência do sal? Se o sal permanece no saleiro, ele não muda a comida, ele não altera o sabor. Mas a partir do momento que você coloca aquele sal na salada que você está comendo, ou na carne que você está comendo, o sabor é totalmente diferente. É justamente isso que eu e você devemos ser. Nós devemos, de fato, agir e ser uma bênção onde Deus nos plantou. Criar filhos na fé, ser bons vizinhos, contribuir para o bem público, orar pelos nossos governantes, participar da sociedade como agentes da paz. Na sua paz, vocês terão paz. O terceiro princípio que nós observamos aqui nesse texto está no versículo de número 8 e 9. Versículo 8 e 9 são versículos mais complicados, porque diz assim, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Eu não os enviei, diz o Senhor. O que Deus está dizendo aqui é que o povo deveria exercer discernimento. Eles não deveriam acreditar naquelas narrativas espirituais falsas que os falsos profetas diziam e contavam para eles. Alguns estavam sendo triunfalistas, dizendo, não, tudo isso vai acabar, 2 anos apenas, e esse cativeiro vai acabar. E outros estavam sendo isolacionistas, dizendo, não, a Babilônia é má demais, se afastem dela, se refugiem dela. E Deus estava dizendo, por meio de Jeremias, use do seu discernimento. Existirão falsos profetas. Você precisa filtrar os discursos religiosos que você escuta, você precisa rejeitar as teologias triunfalistas, você precisa rejeitar aqueles modelos de espiritualidades escapistas, você tem que avaliar tudo à luz da Escritura Sagrada. Porque esses profetas que Deus está dizendo, eu não os enviei, eles são como aqueles aparelhos de GPS quebrados. Não serve para nada. Te levam para lugares que você, de fato, não deve ir. Eles prometem que você chegará em 5 minutos, mas você não atinge o seu destino. Estão errados. Então o Senhor Deus diz, exerçam discernimento. E esse é o mesmo chamado para mim e para você. Nós vivemos no Brasil, um país altamente religioso, com inúmeros discursos religiosos. E nós devemos exercer o discernimento e, à luz da Escritura Sagrada, dizer, não, isso não procede de Deus. Esse tipo de pregação não vem do Senhor Deus. Não, isso não edifica a minha vida. Não, isso não transforma, isso não converte o coração, a mente de uma pessoa. Não, isso não fortalece uma igreja. Não, isso é apenas um vento passageiro.
Nós deveríamos, de fato, atentar para tudo isso. Mas o quarto princípio que o texto nos coloca aqui, do versículo de número 10 até o verso de número 14, ele diz que nós devemos viver com esperança e na dependência do Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês, cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando vocês me buscarem de todo o coração. Deus está dizendo para esse povo aqui o seguinte: olha, não sejam imediatistas. Vai durar aí 70 anos. Babilônia ainda vai florescer, Babilônia ainda vai permanecer forte, e vocês permanecerão aí nesse cativeiro, mas depois de 70 anos eu cumprirei a minha promessa a vocês, e eu vou trazer vocês de volta. E você vê todo esse levante de volta quando você lê o livro de Esdras, quando você lê o livro de Neemias. Esther não voltou, Esther ficou lá no cativeiro. Esther, Mordecai, eles ficaram lá. Esther, inclusive, se casou com o imperador da época, não foi? Mas os outros voltaram, eles reconstruíram Jerusalém, eles reconstruíram o templo. Profeta Ageu, profeta Zacarias, todos eles dessa mesma época, eles estão voltando, e o texto diz que a glória do templo era maior do que a do primeiro templo. A construção não era tão bela, mas a glória de Deus ali era maior. Então, Deus cumpriu de fato a promessa dele, e Deus está dizendo para esse povo agora: vivam com esperança. Coloquem os seus olhos em mim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos, não é? E o texto está dizendo: olha, os meus planos para vocês, eles podem não ser imediatos, mas eles são os melhores. Eles são os melhores. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa bem interessante. Um dos meus hobbies é marcenaria. Eu amo trabalhar com madeira. Eu já estava aqui no púlpito, aqui sentado, aqui, olhando essa bandeja e admirando e pensando: quem fez esse negócio? Eu sei que ele utilizou a madeira de... Eu sei que ele não utilizou nenhum sistema de encaixe, senão de pinar, colou e pinar. E eu vou fazendo todas essas análises assim, vou dizendo de quantos centímetros deve ser isso aqui, deve ter utilizado uma lixa 60, depois passou uma 80, uma 120, e na minha cabeça vai trabalhando todas essas coisas. E aí, porque eu gosto de marcenaria, eu gosto de madeira. E porque eu gosto de madeira, eu gosto de árvores. E eu sei que existe uma árvore que ela leva tempo e tempo e tempo para ela ficar boa. Não pensa que eu gosto de árvore porque eu sou ecologista. Eu gosto da árvore porque eu espero um dia poder cortá-la e fazer alguma coisa com a madeira dela. Eu não sou tão bom assim. Mas, então, aí eu fico olhando para essas árvores, eu vejo uma árvore, por exemplo, o ipê. O ipê é lindo. Tem ele amarelo, champanhe, tem ele roxo, tem o ipê branco, tem vários tipos de ipê. Mas o ipê, para ele ficar maduro, e você poder utilizar a madeira de um ipê, faz mais de 50 anos. O ipê, ele não cresce, ele não muda, ele não amadurece assim de uma estação para outra. A árvore que cresce e fica grande de uma estação para outra é um eucalipto. Mas eucalipto, comparado com o ipê, é uma madeira vagabunda. Eu não posso fazer muita coisa com eucalipto. Eu tento fazer algum móvel com eucalipto e ele vai trincar, ele vai rachar. E quando eu lixo o eucalipto, ele não vai dar a mesma qualidade. Mas o ipê não. O ipê, quando eu trabalho com o ipê, é lindo. E ele é resistente. Eu posso colocá-lo no sol, na chuva, e ele vai resistir. E o que isso... Qual que é o significado disso para nós? É que, da mesma maneira, os planos de Deus, eles não são imediatos. Eles podem demorar, mas eles são os melhores para nós. Eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz, para dar a vocês uma esperança e um futuro.
O que o texto está dizendo aqui é que eu e você devemos viver com os nossos olhos na esperança. Mas em último lugar, nós devemos viver com fidelidade. Do versículo de número 15 até o versículo de número 23. Eu não vou ler todo esse texto, mas é um texto bem estranho até. Porque do versículo de número 15 até o versículo de número 20, ele fala de alguns que não foram para a Babilônia, de alguns que ficaram, de alguns que tentaram fugir. E Deus diz para eles: vocês não ouviram as minhas palavras, vocês serão mortos. Mas no versículo de número 21, ele fala de alguns que estavam lá na Babilônia, um deles chamava Acabe, o outro chamava Zedequias, e eles eram impuros. O texto diz que eles cometeram adultério, o texto diz que eles fizeram loucura ali entre aqueles que estavam exilados, e Deus diz para eles: vocês também vão morrer, porque vocês estão falando falsas profecias, vocês estão cometendo adultério, vocês se corromperam espiritualmente. E Deus está dizendo agora para todo o povo: não sigam nenhum desses dois grupos. Esses dois grupos não deram ouvidos a mim, esses dois grupos se corromperam espiritualmente. Vivam vocês com fidelidade ao Senhor. Entendo que muitas vezes o perigo, ele não vem apenas de fora, mas ele está do lado de dentro. O texto aqui está falando sobre pessoas que erraram, que eram judeus, uns que estavam lá em Jerusalém, ficaram lá, e outros que estavam lá no cativeiro, no meio do povo, tentando corromper o povo. E agora, a carta diz para o povo de Deus: vivam com fidelidade. Não deem ouvidos a esses maus exemplos. Não se deixem corromper por eles. Tome bastante cuidado. Guarde o seu coração. Guarde a sua santidade. Proteja a doutrina verdadeira. Vigie na sua vida. O navio, ele foi feito de fato para estar no mar, no oceano, mas se ele permite que a água do mar entre nele, ele afunda. Então o texto está dizendo: vivam com fidelidade. O que tudo isso tem a ver comigo e contigo? O que tudo isso tem a ver comigo e contigo é que esses princípios que nós encontramos aqui em Jeremias para o povo de Deus que estava lá no exílio, de alguma maneira serão os princípios que Jesus Cristo vai orar em João capítulo 17, na oração sacerdotal, quando ele ora pela igreja. Ele diz: Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eu e você fomos salvos por Cristo Jesus, para vivermos no mundo, para vivermos no meio de descrentes, para sermos uma bênção para esses descrentes, levando o evangelho da salvação para eles, para vivermos nesse contexto, debaixo da perspectiva e da soberania de Deus, para frutificarmos, para florescermos, para vivermos com a mentalidade missionária nesse contexto, para vivermos com discernimento, não dando ouvidos aos cantos de sereia, mas sermos fiéis ao Senhor Deus, como verdadeiras testemunhas. E o Senhor Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Vocês me buscarão e vocês me acharão, quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A nossa esperança não está na sociedade em que nós vivemos. A nossa esperança está no Deus que reina sobre ela. Tanto o Senhor Deus queria que o povo dele vivesse dessa forma, como Jesus mais tarde vai orar para que eu e você, como cristãos, vivamos dessa forma, no mundo descrente, onde Deus mesmo nos colocou. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje, para que nessa semana nós vivamos como verdadeiros missionários, onde Ele nos plantou. Amém.